Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje falarei sobre o capítulo 6 da última parte, no caso é a segunda parte do capítulo, que é a última parte. Então, a gente vai continuar falando sobre os papéis, jogos que nós temos geralmente na nossa vida diária e que a gente acaba reagindo a esses papéis, né, para poder impressionar as pessoas ou para poder esconder a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro eu, né, vamos dizer assim. E então se inscreve no meu canal, dê um like pra me seguir, que eu vou postar bastante coisa legal daqui pra frente sobre mais a parte do autoconhecimento, como esse livro que eu tô falando, mas também sobre Deus, né? Pra gente aprender mais sobre Jesus, que também Jesus é a nossa própria identidade, que nós vamos conhecer através dele. Então vamos lá. Hedonista. A pessoa do tipo prazer acima de tudo. Tenta esconder sua imaturidade emocional atrás de eufemismo. O importante é aproveitar a vida, mas a imaturidade aparece rapidamente em seus relacionamentos. É o que caracteriza a criança e o neurótico. A criança emocional. Querer o prazer imediatamente, esse tipo de pessoa não consegue inibir por muito tempo qualquer impulso que a favoreça. Não consegue interromper sua busca do prazer, nem mesmo para avaliar as implicações de seus atos. A inabilidade em adiar o prazer eventualmente leva o hedonista a buscar satisfação em todas as coisas, às custas de qualquer pessoa. Quando surge um estímulo para o prazer, a resposta é automática. Os hábitos de hedonismo são adquiridos geralmente como compensação para aspectos difíceis da vida. Fui ignorado e incompreendido. Por isso agora como à vontade ou me masturbo o tempo todo. Essa lógica quase nunca é examinada a nível consciente. Eu, eu, eu. Essa é quase uma lei universal. A extensão do egocentrismo de uma pessoa é proporcional à quantidade de dor que experimenta. É uma questão de atenção. Uma pessoa não pode dar uma grande quota de atenção para si mesma e para os outros ao mesmo tempo. A nossa quota de atenção é limitada. O que torna a dor destrutiva e degradante é que magnetiza a atenção para nós mesmos e para a área de dor. Aqueles que sofrem desde uma dor de dente até a solidão da velhice tendem ao egocentrismo. A preocupação consigo mesmo muitas vezes evolui para a hipocondria, preocupação com a saúde ou para a paranoia, complexo de perseguição. A pessoa não consegue se moldar de modo a ser o centro do universo e aceitar ao mesmo tempo que os outros não a vejam assim. Quaisquer que sejam as marcas deixadas por nossos programas passados, culpa, inferioridade, ansiedade, etc. Essas marcas vão nos levar inevitavelmente à armadilha do egocentrismo. O egocentrismo não se importa com o conteúdo de qualquer conversa, desde que seja a respeito de si mesmo. Algumas vezes entra em depressão porque viver num mundo restrito como esse é viver numa prisão. Ele sofre mais do que as pessoas que vivem ou trabalham ao seu lado. Inferior e culpado. Gêmeos não idênticos. A literatura psicanalítica diferencia o sentimento de inferioridade do sentimento de culpa. No entanto, ambos são manifestações de conflito entre o eu real e o eu ideal, entre o que a pessoa é e o que a pessoa gostaria de ser, entre o que a pessoa faz ou sente e o que ela pensa que deveria fazer ou sentir. A diferença fundamental é que, no sentimento de inferioridade, há um reconhecimento da fraqueza e inadequação. As pessoas que sofrem de complexos de inferioridade geralmente provocam competição e agressão. Tentam eliminar esses sentimentos mostrando superioridade em alguma forma de competição. Os sentimentos de culpa, pelo contrário, podem ser verbalizados. Eu não sou uma pessoa muito boa. Meus desejos.
Quase tudo o que eu quero fazer e meus atos, o que fiz, me parecem desprezíveis e maus. Mereço desprezo e punição pelo meu fracasso. Os sentimentos de culpa inibem o espírito competitivo. São reações aos impulsos hostis e agressivos que a pessoa tem dentro de si. Para se livrar desses sentimentos, a pessoa geralmente tenta renunciar à competição, enquanto os sentimentos de inferioridade nos convidam a uma atitude competitiva. Os sentimentos de culpa costumam nos levar à subordinação, aparecem em atitudes de autodepreciação e até a sua autopunição. As pessoas tentam se libertar do sentimento de inferioridade através da ambição e da competição, desforrando-se nos outros, tentando levar vantagem. A libertação do sentimento de culpa se faz através da submissão, evitando-se comportamentos hostis ou agressivos. Os sentimentos de inferioridade tendem a produzir rebeldes, os sentimentos de culpa tendem a provocar conformistas, de comportamento submisso e humilde. Para a pessoa oprimida pela culpa, a ambição e a competição pertencem ao terreno da imaginação e da fantasia. Ela é geralmente uma pessoa retraída que não gosta de aparecer e evita contradições. Tem uma tendência a minimizar suas próprias habilidades. Quando se comporta de modo a ser reprovada por sua própria consciência, decide nunca mais fazer a mesma coisa. A pessoa com sentimento de inferioridade quase sempre reage se perguntando: por que não? Não vou me render a pressões internas ou externas na escolha de minha conduta. Indeciso e incerto. Disse que o maior erro de uma pessoa é ter medo de cometer erros. A indecisão e a incerteza são maneiras de se evitar o erro e a responsabilidade. Se nenhuma decisão é tomada, nada vai dar errado. A tendência a se evitar decisões é manifestada algumas vezes, adiando-as tanto quanto possível. O verdadeiro erro é não aprendermos com nossos erros. O problema básico aqui é a autoestima e a tentativa de protegê-la. As pessoas indecisas temem perder o respeito se tomarem a decisão errada. Como alguém já disse, só as pessoas limitadas nunca erram. Aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos sucessos. Mas a pessoa indecisa está tão voltada para o seu próprio ego e para seu valor pessoal que não percebe a validade dessas verdades. O nome do jogo é segurança e autoproteção. Seu lema: quem não investe não perde. Muitas vezes a indecisão resulta de uma programação que foi feita através de instruções múltiplas, às vezes contraditórias e moralistas, ou de repreensão e embaraço por erros passados. Enfim, a indecisão pode levar a pessoa a se envolver com problemas mais pesados do que é capaz de suportar. Geralmente se torna confusa e não consegue resolver coisa alguma. Inflamável, pegue com cuidado. É difícil acreditar que, mas a pessoa de estopim curto e que faz muito estardalhaço está geralmente reagindo a um suposto estímulo que não é o que a está aborrecendo realmente. Como não pode discutir abertamente, o verdadeiro problema deixa escapar o vapor acumulado e sua raiva raramente é proporcional ao estímulo, o que realmente está ardendo em seu subconsciente e hostilidade. As pessoas são mais hostis umas com as outras do que pensam. Estão reprimidas, porque nossa sociedade nos condicionou a acreditar que a hostilidade é inadequada entre seres humanos e sociáveis e civilizados. Carl Menninger, em seu livro Love Against Hate, descreve a cadeia de reações de pais com hostilidades ocultas que frustram seus filhos e lhes incutem mais hostilidade reprimida. Assim, os filhos se transformam em pais frustrados que, por sua vez, frustram seus filhos. Mais hostilidade. Menninger sugere um primeiro passo para quebrar essa cadeia: reconhecermos as fontes e a extensão de nossa agressividade e hostilidade.
das quais muitas lutas não temos consciência. Elas estão escondidas, reprimidas, porque as pessoas nos ensinaram que não podemos sentir raiva, especialmente em relação aos pais que tanto fizeram por nós. Precisamos neutralizar essas hostilidades, aprofundando nossa compreensão ou liberando-as de maneiras não competitivas. Competição atlética. Geralmente somos mais inflamados com aqueles a quem amamos. É com essas pessoas que sentimos a maior hostilidade, pois nosso contato com elas é mais longo e mais intenso. Intelectual vulgo cabeça. Nosso programa social nos leva a sermos intelectuais e a desprezarmos as reações humanas intensas, especialmente porque são emocionais. Muitas vezes a pessoa que assume o papel de intelectual tem medo de suas emoções ou se sente desconfortável com elas por qualquer razão. Talvez tenha sido programada para não mostrá-las, para pensar que sentimento é fraqueza. Algumas vezes também a pessoa se sente incapaz de se relacionar com os outros e de fazer amizades e assim se refugia em sua posse de intelectual. A Torre de Marfim do intelectual é também um refúgio comum da competição, própria das relações humanas. Os processos de aprendizagem são menos ameaçadores do que as pessoas. A sala de aula é preferível ao mundo frio e cruel que aprendemos a temer. As pessoas mais tímidas preferem ler sobre a vida do que tentar viver. As estantes da livraria podem ser um refúgio das dores de cabeça do dia a dia. Podem oferecer consolo de isolamento e o prestígio de sermos estudantes. Podem ser uma fuga das responsabilidades sociais. As pessoas programadas para o isolamento são, no geral, mais inclinadas às tarefas escolares do que às relações significativas com os outros. Ao invés de admitir que é uma eremita, excluído da sociedade, esse jogador insiste em dizer que é dedicado à aprendizagem de alto nível. Como consequência, esse jogo o livra de responsabilidades sociais, organizações, comitês, de cumprir com obrigações e fazer amizades. Nota: isso não é, em absoluto, uma acusação aos estudiosos. O verdadeiro estudioso faz contribuições valiosas à sociedade, mas isso não impede de ser uma pessoa humana que vive plenamente. Solitário. Há um outro jogo de escape, muito parecido com a torre do intelectualismo descrita acima. É o jogo de isolamento. O solitário se exclui num grupo, vive sozinho e tenta se convencer de que gosta de viver assim. Entretanto, nesse confinamento solitário, consegue escapar dos difíceis desafios da sociedade e da vida humana. Ele assume uma atitude de presunção crítica às organizações e ridiculariza as pobres pessoas sociáveis. Para quem olha com uma pretensa atitude de superioridade e descondescendência, está sempre se dizendo que é superior a essas futilidades. O neurótico se sente dividido entre impulsos internos de aproximação e afastamento das pessoas. O solitário é um neurótico que opta pelo afastamento. Ele foge e, como não consegue se relacionar facilmente com os outros, usa seu jogo para evitar o fracasso num relacionamento humano. Os efeitos finais são determinados por aquilo que está dentro do solitário, pelas razões que o levam a fugir. Se predominar a utilidade, esta pode eventualmente explodir com violência, como no caso de Lee Harvey Oswald. Se predominar a paranoia, vai se aprofundar o abismo entre a pessoa e o resto do mundo. O padrão escapista sempre termina em algum tipo de tragédia. Mártir. O complexo de perseguição do mártir, paranoia, é uma desordem emocional caracterizada por suspeitas falsas. As tendências paranoides aparecem em um tipo de esquizofrenia, uma desordem mental na qual a pessoa doente está afastada da realidade. A característica mais marcante do paranoico é a suspeita. Ele sofre do que os psicólogos chamam de erro de referência, que o leva a pensar que todo mundo está falando a seu respeito.
que está chovendo no dia do seu desfile porque Deus tem alguma coisa contra ele, etc. É um sentimento de estar sendo prejudicado. Deve-se dizer que um pouco desse sentimento está presente em todos nós. Em alguns momentos, pessoas muito normais sofrem de ilusões, às vezes. Essas ilusões não são, no entanto, tão irracionais, extremistas ou arrasadoras. O paranoico se encontra muitas vezes na situação do mentiroso, que precisa inventar histórias para justificar a sua deturpação dos fatos. Às vezes, esses enganos se tornam sistemáticos e o indivíduo insiste em cometê-los, apesar de todas as inconsistências aparentes. O complexo de perseguição se desenvolve geralmente de um complexo de inferioridade. A pessoa detesta sua própria inadequação e projeta seu pensamento sobre as mentes dos outros. Conclui que eles a detestam também. Não consegue estabelecer relacionamentos satisfatórios com os outros e é, no geral, supersensível. Seu ego é muito frágil. Ao sentir-se rejeitada pelos outros, ela se retrai, tornando-se cada vez mais afastada e alienada em relação às outras pessoas. Sendo assim, torna-se incapaz de chegar às interpretações imaginárias dos fatos que deturpa. Ela sente que pode ter confiado nas pessoas. Essas a passaram para trás. Agora ela se torna muito desconfiada e sente que não pode confiar em ninguém. É impossível sustentar-se relações sociais normais com essas ideias na cabeça. Todos nós somos um pouco desconfiados. Caso contrário, seríamos muito incrédulos ou ingênuos. O paranoico vai muito mais longe. Executa seu jogo culpando os outros pelos seus erros. O hábito de eximir-se de qualquer responsabilidade faz parte da ilusão paranoica. O paranoico não consegue distinguir de maneira apropriada entre a sua responsabilidade e a responsabilidade dos outros em relação a seus problemas. Suas decepções consigo mesmo lhe parecem absolutamente claras e verdadeiras. O complexo de mártir se desenvolve a partir de uma autoavaliação estável e de um fracasso em manter um nível satisfatório de confiança nas pessoas. Isso se expressa quando culpamos os outros por nossa infelicidade. O paranoico está ciente de seus sentimentos hostis, mas os racionaliza através de suas ilusões. Seu desejo é de atacar os outros por se sentir perseguido. Esse tipo de ilusão é uma simples tentativa de criar uma situação imaginária cujos sintomas possam parecer racionais e aceitáveis. A capacidade de racionalização do paranoico é quase sempre notável. Às vezes consegue até mesmo convencer os outros da racionalidade de seu comportamento. Messias. Esse jogo demanda um pouco de imaginação e uma necessidade subconsciente de se sentir importante. O Messias se imagina como o salvador da raça humana, o que pode ser uma formação de reação ao medo de insignificância. Ele se vê como ajudador e os outros como ajudados em quase todos os seus relacionamentos. Ao invés de incentivar os outros a usarem sua própria força e sabedoria, oferece a sua respeitosamente. Se olhar à sua volta, vai descobrir que se relaciona com poucas pessoas de igual para igual. Se as pessoas sentem atraídas por suas qualidades, se não estão completamente escondidas atrás do papel de Messias, é melhor que apresentem um problema ou uma necessidade real. O ganho do jogo é um imenso sentimento de grandeza e uma longa e bem guardada lista de pessoas que foram ajudadas por ele. Basicamente, o Messias tem sentimentos de inferioridade e procura libertar-se deles, dominando as outras pessoas emocionalmente. Supermãe. A mãe superprotetora desempenha um papel bastante prejudicial. Geralmente produz pequenos monstros egocêntricos que só querem saber de si em todas as situações. O filhinho da mamãe se torna tragicamente despreparado para um mundo que não o mima, nem o satisfaz em seus caprichos. Estudos psicológicos com soldados em tempo de guerra mostram que aqueles que se desestruturam mais seriamente são frutos de mães protetoras.
A canção mais solicitada pelos soldados quando Bing Crosby visitou as tropas no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra foi Lullaby, de Brahms. Esse jogo não é motivado por um amor genuíno, saudável e maduro. Há 3 causas prováveis. 1. Ansiedade neurótica. A mãe insegura teme que seu filho possa sofrer algum dano se ela não fizer tudo por ele. Esse medo é geralmente transmitido aos filhos. Uma mãe desse tipo não curte seus filhos, apenas se preocupa com eles. 2. Hostilidade. Por mais estranha que possa parecer, algumas vezes a superproteção materna é uma forma de compensar formação de reação. A hostilidade subconsciente em relação aos filhos. Ela compensa seu desamor através de uma devoção consciente por eles. 3. Relações conjugais frustradas. A mãe, que é infeliz com o seu marido, despeja seus sentimentos de afeto contidos sobre os filhos. Nessas circunstâncias, a criança carrega o peso da vida afetiva insatisfatória da mãe. Paz a qualquer custo. Ponce de Leão. Este é o jogo da pessoa que está envelhecendo e que simplesmente não consegue se ajustar a esse fato. Com frequência, pessoas de meia idade sentem que estão perdendo seus atrativos. A calvície, a flacidez muscular, as rugas em volta do pescoço simbolizam um declínio do prestígio com o sexo oposto. Para compensar essa deterioração da idade, aqueles que nunca se desenvolveram como pessoas verdadeiras nem estabeleceram vínculos emocionais profundos, geralmente começam a buscar um parceiro mais jovem. Além da evidência física mostrada pelo espelho, essas pessoas tentam também compensar uma queda emocional evidenciada pela perda de ambição, pela fadiga e por crises mais frequentes de depressão. Biologicamente, isso pode ter como causa uma produção insuficiente de hormônio. A tragédia é que esses jogadores sofreram de uma prisão emocional e nunca aprenderam a se relacionar significativamente como pessoas. Agora pouco lhe resta como consolo da meia-idade. Tendo supervalorizado seus atrativos sexuais, teme que esses desapareçam. Lamentavelmente, tentam esconder seu queixo duplo, suas varizes, rugas, cabelos brancos, etc., tentando pensar e agir como jovens. Os atrativos sexuais nunca foram a chave para as boas coisas da vida e não podem suavizar o envelhecimento. Pobre coitado. Esse jogo é usado por aqueles que parecem estar se desvalorizando. O jogador se deprecia diante dos outros, talvez em busca de uma segurança que ameniza seu sentimento de culpa. Mal-humorado. O jogo do mau humor é usado por pessoas que são crianças do ponto de vista emocional. O mal-humorado não pode se assentar e discutir problemas interpessoais, porque sua posição ou sua queixa é irracional. E ele sabe disso, em seu íntimo. Costuma punir os outros através de seu silêncio, olhar triste, etc., sem lhe dizer o que o está aborrecendo. Fica amuado, mas não aceita a responsabilidade de explicar por que está agindo dessa maneira. Uma explicação poderia parecer tão tola que ele sabe superficialmente que a outra pessoa poderia achar graça, pode satisfazer-se e tolerar uma autopiedade sem ter que trabalhar situações difíceis através da comunicação. Preconceituoso e fanático. Esse jogo é fruto de uma neurose social que aparece principalmente entre os inseguros. A pessoa preconceituosa precisa de algum tipo de invasão para suas hostilidades emocionais. O bode expiatório nessa situação não terá, certamente, qualquer benefício para o seu desenvolvimento. Sugere que o preconceito se origina de nossas ansiedades, sentimos inseguros e juntamos-nos a um grupo como forma de proteção. Aqueles que estão fora do meu grupo são considerados um perigo e uma ameaça. Eu os ataco porque, de alguma forma, me sinto ameaçado por eles. Não consigo oferecer uma explicação lógica para isso, apesar de apresentar várias razões.
mas qualquer pessoa que não esteja no meu grupo é uma ameaça para mim se eu estiver muito ansioso e inseguro. O preconceito é um engano emocional, mas, onde quer que exista, nunca é reconhecido como tal pelas pessoas preconceituosas. O fanático vai sempre tentar explicar seu preconceito. Pré-julgamento significa julgamento anterior à consideração da evidência. Em termos intelectuais, dificilmente admite a irracionalidade de sua posição. A sociedade costuma contribuir para a formação de novos preconceitos através de um trabalho de racionalização necessário à explicação desses preconceitos. A maioria dos fanáticos, portanto, não precisa de lidar com sua própria explicação lógica e racionalizada. Basta apenas recitar algumas frases bem ensaiadas. Preguiçoso. O jogo do adiamento é uma tentativa de fugir da realidade, protelando as coisas que deveriam ser feitas aqui e agora. O protelador engana-se a si mesmo através de promessas irreais do tipo: vou parar de fumar assim que entrar de férias. Vou começar a fazer ginástica logo que o tempo melhorar. Vou voltar a frequentar a igreja quando me estabelecer e tiver família e filhos. Fugir para amanhãs vagos e reais é apenas uma das várias maneiras através das quais o homem escapa de sua realidade. Veja, indeciso e incerto. Ressentido. Quando a pessoa do tipo nascida para perder procura um bode expiatório para seu próprio fracasso. Geralmente acusa alguém ou alguma coisa, o sistema, a vida, as mudanças. Ressente-se com o sucesso e a felicidade dos outros porque, comparando-se a eles, sente-se mais infeliz. Ela foi privada de alguma coisa. Todos tentamos compreender nossos fracassos, explicando-os através de outras razões que não as nossas próprias inadequações. Tratamento desigual por trás dos outros, injustiça e trama das circunstâncias, etc. São fatores que tornam nossos fracassos mais suportáveis. Ressentimento vem do latim ressentir, sentir de novo. O ressentimento está sempre remoendo o passado, revivendo batalhas que não pode vencer e, no geral, persiste em seu jogo por toda a vida. O ressentimento se torna um hábito emocional. Nenhum sentimento é causado pelos outros. Nossos sentimentos são causados por nossas próprias respostas emocionais, por nossas escolhas e reações. O ressentimento é um reator, não um ator, e quando percebe isso, perde qualquer vestígio de autorrespeito. Passou toda a sua vida usando um mecanismo falho, e de alguma forma sabe disso. Super sexy, garanhão. Com exceção do estado doentio da ninfomaníaca, que vive